Positivos e positivas, positivamente no ar. Estamos muito felizes com o convidado de hoje. Eu quero pedir ao Senhor, primeiramente, para que Ele possa edificar as nossas vidas, para que Ele possa tomar conta desse episódio, para que seja Ele e não a nossa voz, para que Ele fale através das nossas vidas e possa edificar as nossas vidas e a sua vida que está aí. Amor, mais um episódio juntos. Mais um episódio. Para honra e glória do Senhor. Sempre, sempre. Que tudo seja feito para honra e glória do Senhor. Amém. Trazemos convidados que contam suas histórias, o como Deus age na vida dessas pessoas, a maneira como Deus resgata é maravilhoso. Nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A questão é a gente querer reduzir Deus ao nosso conhecimento, né? Esse Deus maravilhoso e infinito, como que nossa mente pode conhecê-lo e sondá-lo? Somente mediante as histórias, né? Que são contadas daquilo que ele faz e continuará fazendo. E hoje nós temos um convidado que vai contar coisas que são bem relevantes e atuais. Aquilo que antes era obscuro, antes não tinha muita divulgação sobre isso. Hoje, infelizmente, essas velhas histórias vieram à tona. Ou felizmente, né? Infelizmente porque aconteceram e felizmente porque agora, vindo à tona, faz com que as pessoas possam denunciar esse tipo de prática, essas coisas que são repugnantes aos olhos de todos, né? Até mesmo em ambientes mais pecaminosos que existem, essas coisas são repugnantes, principalmente aos olhos de Deus. E aquilo que foi feito às escuras, Deus trará às claras. E glória a Deus por isso. Esse episódio, tenho certeza que você que está aí em casa vai se identificar com algumas questões, ou talvez você conheça alguém, já ouviu histórias, então já mande para ele, compartilhe, para que atinja mais pessoas e mais pessoas possam ser tocados pela palavra de Deus e assim edificados em nome do Senhor. Nós temos nosso convidado hoje, Rony, que é missionário, tem uma longa história, que vocês possam conhecê-lo. Seja muito bem-vindo, Rony. Eu que quero agradecer mais uma vez aqui para contar um pouquinho da minha história, que é muito bom estar aqui no Positivamente. Para mim foi uma oração respondida. Amém. Porque, se eu falar a verdade para você, tem lugares que eu nem faço questão de ir, mas tem lugares que eu ponho na minha oração. E o Positivamente já estava debaixo dos meus joelhos. Amém. Porque eu sabia que Deus tinha algo para fazer através do que vão estar assistindo, né? E creio que esse programa vai ser muito edificante para aqueles que estão em casa ou para aqueles que passaram pelos mesmos processos que eu passei. Amém. Que seja para honra e glória do Senhor. O Senhor tem um trabalhar tão incrível na nossa vida, né? E a gente toda hora quer explicação. Por que, Senhor? Por que isso acontece ou por que isso não acontece? E tem coisas na nossa vida que ficarão sem respostas, né? Mas será... São mistérios. Reconstruído, né? Porque, e não respondido, mas reconstruído, que é isso que o Senhor nos promete. Me conta um pouco, conta pra gente, pro pessoal que está em casa, um pouco da sua história, da sua conversão. Na verdade, sempre fui de uma família católica. E, na verdade, eu era coroinha do padre. Eu sempre fui, mesmo não tendo um entendimento do... O que é ser coroinha? Coroinha é aquele que prepara o altar, aquele que leva as hóstias na frente, né? Eu era um menininho que ajudava o padre, né, antes de começar a missa. E eu tocava o sino de manhã, às 7 horas, tocava à tarde, tocava à noite, e eu preparava toda a mesa. Então, eu era uma pessoa muito religiosa, né? Não tendo um entendimento ainda da verdade. Quantos anos você tinha? Eu tinha 5, 6 anos. Porque, na verdade, assim, o meu pai me chamou no canto e falou assim, eu quero que você seja médico. Aí minha mãe falou, não, você não vai ser médico, você vai ser cabeleireiro. Eu pensei comigo, nem médico, nem cabeleireiro, porque eu não gostava de nenhuma das profissões. Mas eu pensei na minha cabeça, eu vou ser padre, porque padre não faz nada, come, bebe, dorme. Eu sempre achei que vida de padre é vida boa. Tem a pele bonita, não faz nada. E eu acompanhei a vida do Padre Vitório. Só que quando eu comecei a me envolver em casa de padres e comecei a ver que o negócio estava ficando sério, que eu ia ter que estudar e eu não gostava de estudar,
Eu falei, eu não vou ser padre, eu não vou ser médico, eu não vou ser cabeleireiro, eu vou ser artista e pago o preço que for preciso para ser artista, nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás. Essa palavra, vender a minha alma para Satanás, foi uma brecha muito grande que eu dei, porque o inimigo está ao derredor e ele está ali captando e pegando qualquer palavra que é lançada no mundo espiritual. Qualquer intenção. Eu não vendi a minha alma, mas eu disse, nem que eu tenha que vender. Aí, aos meus 6, 7 anos, eu fui abusado sexualmente por um tio da família da minha mãe. Minha mãe tinha 14 irmãos. E ali a gente não pôde contar, porque todas as férias eu ia passar na casa do meu avô. E eu não tinha como contar, né? Foi repetidas vezes. Foi algumas vezes, mas aí a última vez foi a pior pra mim, né? E aí eu tive que contar pra minha mãe, não pude contar pro meu pai. E a minha mãe falou, nós vamos guardar um segredo. E eu guardei esse segredo até os meus 48 anos. Eu fui contar o que aconteceu no primeiro podcast, que foi da Karina Bach, que eu resolvi abrir minha boca, não falei o nome do tio, porque eu sei que isso vai causar. Minha família toda mora na cidade de Socorro, para vender Bragança Paulista. E eu falei, agora eu vou abrir minha boca, né? E aí, na verdade, essa palavra que eu falei, eu vou vender, aí o inimigo pegou, e aí realmente eu comecei a ficar descontrolado emocionalmente, né? Nunca tive depressão, mas os demônios possuem o meu corpo. E por que você queria ser artista? Porque você andava lá no meio religioso, no meio de padres. Porque na verdade, assim, eu não tenho ninguém da família do meio artístico, mas eu sempre gostei do meio artístico, né? Eu sempre achei muito legal, muito interessante. Você assistia na televisão? Eu assistia na televisão, assistia muito na televisão, né? Quando eu era criança, porque o meu pai, ele ficou 40 anos sem se falar comigo na mesma casa. 40 anos, na mesma casa. Porque quando eu falei que eu não ia ser mais médico, ele falou assim, olha, então eu vou te deserdar. Meu pai é um homem bem de vida, um bom pai para minhas irmãs. Qual a profissão dele? Então, na verdade, ele trabalhou muitos anos na Sabesp, e ali ele começou a investir, comprou muitas propriedades, comprou sítio na montanha. Só que assim, era um pai bom para as minhas irmãs e um marido bom para minha mãe, mas um pai péssimo para mim. Porque, na verdade, ele me deserdou, ele disse, chegou aí no advogado para me tirar do testamento, não conseguiu, e ele me deserdou, e aí aí eu já tinha com essa palavra dizendo que eu ia vender minha alma. E ele lançava várias vezes palavras na mesa. Ele dizia assim para mim, todos os pratos de comida que você comer, você vai me pagar. Então eu tinha medo de comer. Eu tinha 7, 8 anos. Vai rodar bolsinha, se você quiser, para comprar um chinelo havaiano. Eu tenho pavor de chinelo havaiano, eu tenho pavor. Né? Eu falo que ainda tem que ter uma libertação do chinelo, porque eu não... São ótimos. Eu não gosto. Porque aquilo foi muito forte na minha vida quando criança, né? Você era o único filho homem? O único filho homem. E aí ele falava assim, ó, vai rebolar. Então, quer dizer... Você fazia isso dentro de casa? Você rebolava, você dava alguma coisa? Eu conto que eu acho até estranho, mas eu conto, né? Quando eu tinha 7 anos de idade, eu falava, meu pai saía para trabalhar, e eu falava pra minha mãe, deixa eu dançar o piripipi da Gretchen. E eu tinha um disquinho escondido da conga, la conga, e eu colocava. E eu dançava 1, 2, 3, 4, 5, eu dançava. Que eu me tornei o rei do rebolado. Quando eu era criança, tinha sido o rei do bambolê. Então, quer dizer, eu não brincava com os meninos, né? Eu ficava trancado, porque minha mãe tinha um medo muito grande. Ela trancava o portão. Eu era aquele menininho, bonitinho, de cabelinho do lado, olho claro, com aquela roupinha toda arrumadinha, né? E ela me trancava. Então, eu brincava com quem? Com as minhas irmãs. Mas você não tinha vontade de brincar com meninos? Só tinha vontade de brincar com as meninas? Eu tinha vontade de brincar com os meninos. Mas tudo que eu ia brincar, minha mãe falava, eles vão te bater, eles vão te machucar, vai jogar bola é perigoso, soltar pipa tem cerol na linha, rodar peão tem prego. Então, quer dizer, tudo que era de menino era perigoso. Então eu ia brincar com as meninas, né? Então eu sempre gostei, já tinha essa tendência, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma foto de família e eu fiz uma pose. E aí, quando a foto saiu, eu apanhei do meu pai, porque todos meus primos assim, e eu com a pose. Eu tinha feito uma pose de perna cruzada, né? Então, eu já tinha essa tendência, né? E aos meus 10, 8 anos, eu descobri uma bolete que veio para o bairro, Eduardo Aguiar. Ela era bolete do Canta Viola, do Bolinha. É bolete? Bolete é uma bailarina que dançava num programa em cima de um queijo. Um programa muito famoso, né? Então, tinha uns queijos altos, como as bailarinas do Gugu, que tinha... Uhum.
E aí eu conheci ela e eu falei pra ela, olha, eu queria muito dançar. Ela falou, então vamos mentir pra sua mãe, você vem trabalhar na minha academia como secretário, e aí você faz dança. Eu fui trabalhar na academia dela e nas horas vagas eu fazia o balé clássico. Com 10 anos você tinha? Com 10 anos eu tinha. E aí eu ia dançar, eu fazia as aulas de dança, aula de flamenco, aula de sapateado. E aí com alguns anos eu me tornei professor daquela academia. Eu dava 7 aulas. E o seu pai e a sua mãe ficaram sabendo? Aí minha mãe descobriu. Já tava sem falar com ele. Sem falar com ele. E a minha mãe, quando minha mãe descobriu, aí minha mãe falou, você sabe o que vai acontecer com você. Seu pai vai te bater. Eu falei, mas agora não tem mais problema. E aí eu continuei. Aí nesse mundo artístico eu comecei a desfilar. Nesse mundo artístico eu comecei a fazer modelo. shows. Tinha algumas passarelas que eu ia, desfilava. Aí eu comecei a ser destaque de carnaval. Então, eu comecei a me infiltrar, porque essa bolete foi me colocando. E aí tinha, até eu sempre falo da Flor, que é a jurada do Silvio Santos, e ela mora em São Caetano, né? E aí um dia eu falei pra ela, me ajuda a entrar na televisão, gravar algum programa. Ela falou, então nós vamos ter que mentir. Vai ter que falar que você é meu primo. E eu fui, gravei o programa do Sérgio Malandro, um programa chamado A Hora do Capeta. Aí saí do SBT, fui pra Record. Aí na Record tinha um programa chamado Pintando o Set, que era uma ex-paquita da Xuxa chamada Andréa Veiga. E eu participei do programa, como paquito dela, né? E aí, quando meu pai descobriu, foi ele me ver na televisão. Quando ele me viu na televisão, aí eu apanhei. Ele falou assim, agora eu tenho um filho homossexual, eu tenho um filho que tá... Tudo que eu não queria que fosse... Você já assumia nessa época que você era homossexual? Eu não assumia, porque quando eu fui abusado sexualmente de criança, e depois eu fui abusado pelos vizinhos e por homens casados da minha rua, eu não tinha entendimento ainda. Eu não sabia o que eu queria e não sabia o porquê aquilo estava acontecendo comigo. Mas eu tive que parar de estudar, porque as gangues me pegavam na escola ou me encurralavam no banheiro. Eu tive que parar. E aí eu me encontrei na dança. Então a dança, para mim, foi o meu maior Deus. Eu me encontrei na dança. Porque eu só vivia no quê? No mundo da dança, do mambo, da salsa. Fazia show na Liberdade, nas casas noturnas. Aí o Altieres Barbieri, que era radializar a Rádio América, fui fazer parte do corpo de baile dele, o único bailarino. Então, dancei numa noite pro Roberto Leal, pro Dominó, pra Perla, pro Conrado, pras Patotinha. Então, onde eu tava, eu me identifiquei. Falei, eu não preciso mais de nada do meu bairro. Eu não preciso de mais amigos. Eu só preciso estar no mundo artístico, nesse mundo que era o mundo que eu me encontrei. Que era que você tanto sonhava. Que eu tanto sonhava. E com certeza... não segui a carreira mesmo de bailarino e nem tive uma academia, porque Deus tinha um plano na minha vida. Só que os demônios me pegavam quando eu tinha 15 anos. Eu vestia uma roupa de noiva, de véu e grinalda, e saía pela rua de noiva, e não sabia. O demônio me pegava, eu colocava fogo em carro. Os demônios me pegavam, catando papelão. Você não tinha consciência dessas coisas que você fazia? Não tinha consciência disso, porque como minha família sempre foi muito católica, e a gente nunca foi envolvido com nada do maligno, então eu não sabia, não tinha esse entendimento. Eu sabia, eu pesava 45 quilos, então eu nunca admiti uma gordura no corpo. Eu não gostava. Então eu pesava 45, vestia de Drácula, ia no cemitério falar com Satanás. Nos túmulos. Ouvia Satanás falar comigo. Isso você lembra? Isso você lembrava? Isso eu lembrava, porque eu lembro que eu entrava no cemitério, eu parava de frente de um túmulo e começava a falar com o morto. E eu ouvia as vozes. Aí eu achava que era o morto, mas era o demônio. Aí o demônio falava, esse morto não merece esse vaso, arranca. Eu ia mudando os vasos de túmulo. Gente. Entendeu? Aí aqueles vão... Pelo menos no cemitério perto da minha casa, no Camilópolis, tinha uns vãos. E eu ficava ali naqueles vão falando e respirando, porque eu gostava do cheiro do morto. Gente, mas e podia entrar no cemitério à noite? Eu entrava. Não tinha hora, não tinha dia, eu vivia no cemitério. À tarde. E o cheiro do morto? Saía o cheiro? Eu gostava de velório. Porque você imagina, o que no cemitério tem? Cemitério, né? Ali você vai... Já é um cheiro ruim, como diz o outro, né? E eu não perdia velório. Podia... quem morreu? Não conheço, mas eu vou no velório. Então, nossa, é muita história. Até organizar tudo aqui pra entrar em algum assunto, eu tô tentando sintetizar. Eu não consigo nem falar, porque a gente fica assim, meu Deus, que porque uma criança, né? Um menino de 10, 12, 13 anos, né? Todos esses processos que eu passei. Meu pai falava assim pra mim, no cômodo que eu tiver, você não vai estar. Então, você estava na cozinha, correr pra sala. Você estava na sala, correr pra cozinha. Mas quando ele falava isso, vamos entrar numa cronologia pra ver a história do Rony cronologicamente. Calma. Até os 7 anos é a data do abuso. Do abuso. Depois dos 7 até os meus 10 anos, meu pai me chamou pra ser médico. Eu não quis mais. Eu falei que eu não vou ser médico nem cabeleireiro. Tá, calma. Agora, Rony, nascido...
Até os 7 anos. Abuso sexual. Seu pai te deu amor? Não, aí... Como foi do 0 aos 7? O que você lembra? Eu não lembro, porque a única lembrança que eu tenho do meu pai era que quando eu chegava da escola, no dia dos pais, com algum presente que a gente fazia na escola, ele pegava, rasgava e jogava no lixo. Até os 7 anos, isso você lembra? Eu lembro disso daí. Ele nunca foi um pai, assim... Com bom, você só? Comigo, só comigo. Uhum. Nunca foi um pai bom. Porque, na verdade... Do meu primeiro, vamos dizer, do dia que eu nasci até os meus 4 anos, eu não lembro de nada. Uhum. Não lembro de nada. Mas, assim, os meus 5, aos meus 6, eu lembrava que ele não era um pai assim. Eu falo que não era culpa dele, mas eu não era o filho que ele sonhou ter. Uhum. Você tá entendendo? Entendi. Não era o filho que ele sonhou. Porque aí depois veio a minha irmã. Mas como que você já identifica que você não era o filho? Porque ele não abraçava, porque ele não chegava na época de presente, ele não dava. E ele era carinhoso com os outros irmãos? Com as minhas irmãs, sim. Comigo, não. Isso, a partir da experiência que ele viveu, é o sentido que ele deu pra tudo isso, né? O que passava realmente na cabeça do seu pai, Sim, só ele vai poder dizer. Mas com tudo que você viveu, você olhou pra aquelas atitudes e falou, pronto, não gosta de mim. E até porque o meu entendimento eu passei a ter depois dos meus 7 anos, né? Sim. Porque aí eu passei a entender, porque eu tinha uma tia que falava assim... Bastião, meus filhos vão estudar, vão ser faculdade, você tem que deixar sua herança para eles. O seu filho é da prostituição. Tudo indica que ele vai para o mundo do homossexualismo. E eu era criança, eu tinha 7, 8 anos. Nem tinha acontecido ainda... Não, mas já tinha acontecido o abuso sexual, só que eu me tranquei, eu guardei e não entendi. Mas você tinha trejeitos assim que você identificava alguma coisa? Eu não culpo a minha mãe, mas eu sempre falo que mãe estraga filho. Tá entendendo? Porque minha mãe era tudo muito certinho. Senta, certinho. Não põe a mão assim, né? Então, eu falo que hoje, às vezes eu quero me policiar, não falar com as mãos, mas eu falo muito com as mãos, né? Mas assim, eu falo que uma parte da minha história foi estragada. Porque minha mãe cuidou, como eu era o primeiro filho, até hoje a minha mãe é. Até hoje minha mãe é. Se eu chego lá, ela fica, você comeu, você bebeu, você tá bem... Eu falei, mãe, por favor, mãe. Aí já começa a me dar um... É que mãe é assim, né? Mãe... Tá mas se só que estraga, né? só que estraga. Porque eu sempre pensei, eu poderia ter sido diferente. Eu poderia ser diferente, porque eu tinha meus amiguinhos. E meus amiguinhos todos tiveram uma vida normal. E eu não. Eu acho que eu nunca tive uma vida normal. E falo que até hoje não tenho uma vida normal. Porque hoje eu estou dentro de uma igreja evangélica, onde as pessoas não estão prontas para receber pessoas como eu. Entendeu? Então a minha vida toda é constante em oração e em jejum. E aí o meu pai, nos meus 10 anos de idade, quando ele falou para mim que eu ia ser médico, eu falei, não, eu não vou ser médico, eu não vou ser o que você quer que eu seja, eu vou ser o que eu quero ser. Só que eu não pensei que realmente... Porque minha mãe queria muito que eu entrasse para ser padre. E eu pensei comigo, eu vou ser padre, pelo menos eu vou me isolar. Né? Eu vou ter uma vida isolada. Mas depois do abuso você ainda continuou sendo coroinha? Eu continuei porque, na verdade, eu fiz o catecismo e continuei ajudando o padre, né? Porque eu era muito religioso. Mas você entendia que o que aconteceu era errado? Ele era uma criança. Oi? Você entendeu que aquilo que aconteceu era errado? Que aconteceu comigo, com meu tio? Era errado. E o que você fazia depois... Eu não posso falar pra você que eu entendi que aquilo era errado. Tá. Porque quando eu fui abusado por esse tio... Eu fiquei no outro dia muito mal, fiquei sangrando, não pude contar para meus avós, e eu fiquei o dia inteiro, minha avó falava assim para mim, por que você vai tanto no banheiro? Porque eu tava com dor, e eu não podia falar. Como que eu ia falar? Eu não entendia o que eu ia falar para ela, também nem sabia o que ia falar. Então, na verdade, a partir dali, eu falei, não foi bom. Eu entendi que não foi bom para mim, entendeu? Não foi bom. E ali realmente desencadeou na minha mente, não o desejo de ser homossexual, mas assim... Eu fiquei pensando assim, por que isso aconteceu? Não foi bom pra mim e eu não tenho mais vontade de viver. Não tenho mais vontade. Então, eu comecei com os ataques malignos que ele falava, eu sempre ouvia ele falar, se mata. Eu sempre pensei, vou pôr uma corda, vou me enforcar. Uma voz. Eu sempre tinha essa comunicação com Satanás. Apesar de eu não ter frequentado nada maligno, mas eu tinha muito contato de ouvir, até hoje. Até hoje, se eu estiver num lugar, às vezes outro dia entrei numa casa, me senti mal dentro da casa, a pessoa era crente, o marido era crente, tudo obreiros da igreja, e eu comecei, ouvindo aquela vozinha no fundo, eu falei, alguma coisa é. Quando eu olho, ela tinha um tipo de uma imagem pequenininha, escondida em cima de uma estante. Aí eu ainda falei, Deus, me fala onde está essa voz. Aí eu olhei, estava lá no canto, falei, o que é aquilo ali? Aí ela falou, aquilo não é de Deus. Eu tô aqui na sua casa, tô me sentindo mal. O pastor dela falou, eu já falei para ela que aquilo não é de Deus. Mas ela tá lá. Aí ela quebrou.
Então eu ainda tenho essa sensibilidade de saber onde o inimigo tem atuado ou tem falado. Entendeu? Porque, na verdade, se você vai... Eu vou pregar muita igreja, né? E às vezes cai pessoas endemoniadas. Então você tem que ter um discernimento daquilo que o inimigo está trabalhando. Porque tem do gente que é o que não é. Né? Tá igual aquela adivinha lá na cidade que Paulo foi pregar. Ela foi elogiar Paulo. Só que se Paulo não tivesse tido discernimento, que era demônio, como que seria? Então hoje eu peço muito discernimento para Deus. Ô Rony, me diz uma coisa, aí sua andança, vamos dizer assim, entre televisão, programas de TV, shows, essas coisas assim, você tinha vontade de servir ao Senhor nesse meio tempo, de buscar a Deus? Você tinha essa sede? Eu tinha uma fé. Eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei muito em Deus, né? Eu tinha uma fé. E eu sempre falava assim... Foi Deus que me colocou nesse lugar, você pensava isso? Eu pensava. Falava, foi Deus que colocou. Minha mãe tinha uma imagem muito grande da minha casa, dentro de um altar. E aquela imagem saía todo ano na procissão. E ela falava assim pra mim, olha, eu não quero, se você pôr mão nesse vidro, você vai apanhar. Aí eu tinha medo, né? Então, mas toda vez que eu passava, que era a passagem da minha casa, que eu olhava para aquela imagem, ela mostrava a língua pra mim e fazia careta. Meu Deus. Aí eu dizia pra minha mãe, a tua santa é linguaruda. Ela dizia, como pode? É mãe de Jesus, tão pura e santa. Você está piorando da sua mente. Eu, como piorando? Ela mostrou a língua pra mim. Quer dizer, o demônio já atuava atrás daquela imagem. Tá entendendo? Então, quer dizer, eu era criança, mas eu já tinha medo. E você ficou morando com seus pais, então, todo esse tempo? Até os 30 anos. Caramba, nunca te deu vontade de sair? Eu quis sair. Eu quis sair, mas foi um travesti que falou pra mim, olha, você tem olho claro, você tem pele clara, você dança bem, por que você não põe silicone no corpo? Eu falei, então eu vou embora. Ele falou, você não precisa se prostituir. Você dança bem, vai fazer show. E aí eu falei, então eu vou arrumar as malas e vou embora escondido da minha mãe. Eu arrumei as malas, ele chega na porta da minha casa, ele era magro, o cabelo dele era rosa de um lado, verde do outro. Tinha 2 metros de altura, e aí ele bateu palma e minha mãe saiu no portão. Falou, o que é aquilo que tá no portão? Falei, meu amigo, eu tô indo embora com ele hoje. Porque hoje o seu marido vai pagar tudo que ele falou de mim e que ele fala. Só que aí minha mãe começou a chorar, começou a gritar. Quando você tinha? Já tinha uns 13, 14 anos, né? Eu falei, eu vou embora. E aí minha mãe começou a chorar, a gritar no meio da rua. E aí por causa do choro da minha mãe eu desisti. Por causa do choro dela. Eu falei pra ele, você pode ir embora, eu vou desistir. Eu falei, vou desistir, por causa que a minha mãe gritava muito. Aí depois de crente eu entendi, né? Que minha mãe segurou o anjo e recebeu a bênção, né? Porque aí eu não virei travesti e virei pastor. E aí, então, como foi tudo isso? Você ficou... Quando que você se converteu? Aí, como você conheceu Jesus? Aí que aconteceu. Na verdade, como eu já estava falando, que nem foi para você, eu ia no cemitério, ponhava fogo, saía de noiva, tentei suicídio, subia nas mesas do bar, ficava de calcinha. Então, eu estava aprontando 1001. Você saía sozinho, então, jovem, com 10, 12 anos? Com jovem, 10, 12, né? Eu já saía. Meu Deus. Né? Eu já... Né? Porque meu pai me proibia de tudo, né? E me odiava, então eu falava, eu tenho que sair. E você saía, fugia de casa, Fugia de casa, ia para uma boate chamada Túnel do Tempo, que tinha na Paulista, e ia para outras boates que eu já conhecia. Então eu fugia, eu sempre mentia pra minha mãe, sempre mentia. Eu ia fazer show no Irapochá Clube, eu fui fazer show num Itaiaém, não, no Irapochá, e eu fui fazer show com Bolinha, que era a noite de sábado de Aleluia, onde tinha muitos travestis. Então eu falava, minha irmã, você vai, eu tô indo ali com a minha amiga. Quando eu via, eu já tava lá no Irapochá fazendo show, né? Então eu mentia, sempre mentia pra minha mãe, sempre mentia. Aí o que aconteceu? Minha mãe entrou em desespero. Ela falou, nossa, esse menino tá piorando da mente, vou ter que internar ele. Aí minha mãe falou, vamos começar pelo psicólogo. Aí me levou no psicólogo, com uns 12 anos, assim, 13, me levou. Aí o psicólogo falou pra minha mãe, fica na sala de espera, e eu entro com ele. Aí o psicólogo falou assim, olha, eu nem vou fazer consulta nenhuma com você. Eu tenho um remédio para você. Né, não, sai comigo que você fica curado. O psicólogo me cantou. Aí eu não contei para minha mãe, que o psicólogo me cantou. E também não voltei mais no psicólogo. Aí minha mãe levou em reza, em cartomante, acendeu vela, riscou faca, me levou num pai de santo chamado José. Aí chegou no pai de santo chamado José, o pai de santo falou pra ela assim, ó, a senhora vai embora, daqui 1 hora você vai buscar teu filho curado. A minha mãe foi embora, o pai de santo trancou o portão, falou, deite no sofá, feche seus olhos, mas começou a arisco, fechei fiquei com o outro aberto. O diabo entrou nele, ele veio pra cima de mim, eu corria no quarto, na sala, na cozinha, no quintal, e não podia sair porque o portão estava trancado.
E eu sempre falo nas minhas pregações, quando Deus tem uma obra na vida de um homem e de uma mulher, não importa se ele é rico, pobre, bonito ou feio, ele traz, ele amassa, ele cura e faz um vaso para a casa dele. Deus me deu um grande livramento de ser estrupado por esse pai de santo. Estrupado, né? E aí o que aconteceu? Quando eu estava indo realmente para um hospício, uma irmã encontrou minha mãe na rua e falou: por que a senhora não chama um pastor na sua casa como as irmãs? Porque a minha vontade, quando eu tinha 10, 12 anos, era de bater em pastor. Tinha uma vontade de bater em pastor. Porque eu não gostava, nem aquelas irmãs dos coque, das Assembleias de Deus, da Deus e Amor. Faça as irmãs do coque aí, um dia eu vou bater nelas. Mas toda vez que eu chegava perto delas para bater, eu ficava paralisado. E elas olhavam para mim e falavam assim: Deus tem uma obra na sua vida. Tem uma que eu passava na rua dela de Drácula, endemoniado, ela estendia a mão do quintal. Liberta, cura, usa esse homem, faz um homem de Deus. Depois que eu me converti, ela foi madrinha do meu casamento. A Ione. E aí minha mãe falou: olha, a gente não gosta de crente. Mas a gente vai trazer algumas pessoas como testemunha da próxima. Vai falar assim, ó, vem contar aí agora a sua visão sobre o Rony. É uma história... tem muita coisa. Que a gente olha essa assim... Ronaldinha, essa Viviane Brunieri do Japão, ela me acompanhou muita coisa da minha vida, da minha história, né? Nossa, é muita coisa. E aí assim, minha mãe falou: a gente não gosta de crente. Aí aquela irmã falou, ousada, falou pra minha mãe: mas Jesus pode curar o teu filho hoje. Falou pra minha mãe. Minha mãe falou: então manda esse pastor vir com essas irmãs que eu vou convencer o meu filho de ficar em casa. No outro dia minha mãe levantou, fez um bolo de banana. Eu pensei, essa véia quer alguma coisa. Ela nunca faz o bolo favorito meu. O que a senhora quer em troca do bolo? Ela começou a gaguejar. É que você fique em casa. Eu falei: por quê? Vai vir um povo orar. Eu falei: orar? Se fosse rezar, era coisa de católico, mas orar é coisa de crente chato. Eu não vou ficar. O diabo falou pra mim: fica. Você não tem vontade de bater no pastor? Bate nele hoje. Você não tem vontade de bater nessas irmãs do coque? Desce a vassoura nelas hoje. Eu falei pra minha mãe: eu vou ficar. O diabo falou pra mim: só que você vai fazer uma produção em você. Eu lembro que eu rolei uns bob no cabelo, que eu tinha um cabelo bem grande. Pus uma roupa estrambólica, passei uma maquiagem. Falei: vou ficar lá no portão. Quando aquele pastor chegar com aquelas irmãs, elas vão olhar pra mim e vai falar: pastor, vamos embora agora, porque o capeta mora nessa casa. Aí eu falo nas minhas pregações: mal eu sabia que com o capeta os crentes sabem lidar. Não impressionei nada com o meu visual. O pastor me abraçou, as irmãs me beijou, entraram tudo na minha sala, começaram a orar. O diabo falou: pega esse vaso e joga na cabeça do pastor. Joguei o vaso. 10 horas bateu. Uma legião de pombagiras entrou no meu corpo e disse: queremos joias e perfumes. Outra legião entrou: eu quero roupas, colchão e cobertor e travesseiro. Outra legião entrou: eu dava soco em vidros, não me cortava. Outra legião entrou: eu desenterrei uma obra de macumbaria no fundo do meu quintal que foi feita pro meu pai. Das 10 da noite às 4 horas da manhã, endemoniado. Às 4 horas, os demônios foram embora. Eu abri meu olho, estava carregado por um obreiro. Tinha uma multidão de católico e crente na minha casa. Às 4h05, o chefe do inferno entrou e disse: queremos a roupa do corpo, porque tudo que ele tem é nosso. Ele é nosso, ele é ousado, ele destrói, ele acaba, mas agora vai ficar apenas embrulhado neste lençol, com a cama, o estrado e o guarda-roupa, porque amanhã o inferno todo vai ver se ele quer esse de cima. E eu sempre falo nas minhas pregações: foi a noite mais triste da minha vida, mas ao amanhecer foi o dia mais feliz, porque Jesus entrou e está comigo até hoje. Ô, glória! Meu Deus! Ô, glória! Deus é fiel. Ô, Rony, e me fala uma coisa. Eu não consigo nem falar, tá? Não tô conseguindo nem falar. Pra entender tudo, eu fico pensando, eu já fico imaginando. Sim. Você lembra dessa noite? Eu você lembro lembra dessa noite das coisas que você fez? Que os demônios possuíram meu corpo, eu não lembro nada. Eu não lembro nada. Depois te contaram o que você fez. Aí minha mãe, né? Eu lembro que quando eu fiquei daqueles obreiros, eu fiquei muito cansado, eu tava muito cansado, porque eu era muito magro, né? E eu lembro que eu tava todo machucado, né? Porque eu acho que os demônios, as legiões que possuíam meu corpo, começou a me debater muito, né? Porque um demônio, uma pessoa incorporada, a força dobra. E o pessoal só orando. O pessoal só orando, e o pastor era da igreja batista tradicional, que nunca expulsou demônio. Então Deus também teve que tratar com ele, né? E aí eu lembro que na volta, minha mãe me conta, os pastores contam, que na volta que eu tava subindo no quintal, meu pai tinha um banheiro fora. E aí meu pai falava pra minha mãe: ó, se mexerem nas minhas ferramentas vai apanhar. Mas eu tinha medo daquele banheiro porque ele trancava com chave. Quando eu passei endemoniado, o demônio falou assim: eu quero o que é meu, tem coisa minha aí dentro. Minha mãe falou: só tem ferramenta do meu marido, não tem nada dele. Aí o pastor falou: mas ele tá falando que tem coisa dele aí. Minha mãe falou: mas a chave fica com meu marido. O pastor falou: então vai ter que arrombar essa porta. Arrombar a porta. Quando abriu, tinha pés, braços e cabeça de manequim.
que quando os demônios me pegavam, para eu catar lixo, papelão, eu trazia esses braços, pernas, cabeça de manequim, guardava dentro desse banheiro e não me pergunta como eu guardava, porque eu não tinha chave. Eu não sei. Eu só sei que eu pegava e guardava ali. E meu pai ajuntou, minha mãe alugou uma perua e levaram tudo que era meu, tudo. Eu fiquei embrulhado num lençol. E o seu pai estava onde nesse tempo? Meu pai, nessa noite, ele estava trabalhando, estava fora. Ele chegou por volta de meia-noite. E aí, quando ele chegou, já estava tudo... Apavorado. Apavorado, já tinha levado tudo, eu estava bem debilitado. Tá, meia-noite depois de tudo já tinha acontecido. Tudo acontecido. Ô, Rony, você fala que foi a pior noite da sua vida, mas foi a melhor. E quando você acordou, o que mudou na sua vida? Pensa num vidro embaçado. E de repente eu comecei a enxergar, eu fiquei mais leve, aquele desejo de morrer não existia mais. Eu senti uma esperança. Eu senti que algo na minha vida ia começar ali, mas eu não entendi o quê, porque eu tinha fé. E ali, dos meus 13 anos, eu nunca desviei. Na verdade, eu nunca desviei. Né? O que você considera desviar? Desviar? Eu tinha tudo para abandonar o meio evangélico. Pelo sofrimento que eu sofri na primeira igreja, na segunda igreja e na terceira igreja. Porque depois disso você começou a frequentar uma igreja. Eu comecei a frequentar uma igreja batista tradicional no meu bairro. Que era do pastor que me libertou. E com um ano, ele falou assim pra mim, olha, nós fizemos uma reunião aqui e eu quero fazer uma pergunta pra você. Você é liberto? Eu falei, então, eu não vou te responder. Sabe por quê? Se você passou uma noite toda expulsando legiões e legiões de mim e não tem certeza, o tempo e Jesus vai te responder. E eu saí da igreja, fui expulso. Fui para outra igreja batista renovada, fiquei 8 anos. Só que nessa outra igreja, Deus já estava me usando em oração, eu já estava mais assim aquebrantado. O pastor dessa igreja começou a cuidar de mim. E você continuou com as suas práticas de dança, de artista, não, continuei, essas coisas? Tudo a mesma coisa. Homossexualidade também? Também, porque, na verdade, eu vim conhecer minha esposa, eu tinha 19 para 20 anos. Tá. Você bebia essas coisas? Não, nunca bebi, nunca me droguei, porque eu sempre gostei de cuidar do corpo. Né? Assim, como bailarino, eu achava que não combinava o cigarro e a bebida. Ô, Rony, você começou a congregar, ficou todo esse tempo na igreja. E a palavra não te confrontava quando, por exemplo, você continuava nas suas antigas práticas? Eu tava falando pra ele, né, que eu me batizei 9 vezes. Eu desci as águas. 9 vezes. Porque todo ano eu achava que eu tava em pecado, então eu descia as águas. E quando tinha apelo, então? Se 9 vezes você se batizou? Eu sempre aceitava Jesus. Eu sempre aceitava Jesus. Porque, na verdade, eu falava assim, eu devo estar fora, porque quando eu me converti, aí com meus 13 anos eu pensei comigo, meu Deus, eu vou ter que vestir igual esses homens aí, terno e gravata, eu nunca vou pôr, nunca! Eu falava pra Jesus, eu não vou vestir assim, eu não quero. Aí eu falei, eu vou no costureiro, fui no costureiro que eu tinha, falei, faz 20 ternos pra mim, faz um terno pink, rosa choque. 20 ternos? Fiz. Faz um verde limão, faz um vermelho curtinho. Aí um dia eu fui no espelho, na minha casa pus um terno rosa, camisa rosa, pus o lenço rosa, olhei pro espelho e falei pro espelho, hoje eu vou lá naquela igreja, se aquele pastor falar alguma coisa, ele vai ver o escândalo que eu fazia na igreja. Aí eu lembro que eu tava de rosa, né, a minha esposa na época já era noiva, chegou no quarto e falou assim, nossa, você tá parecendo a Pantera cor-de-rosa. Eu falei, nem você vai me pedir de assim, você vai comigo de mão dada. No lugar da Bíblia eu levava um leque. Chegava na igreja, não sentava na nave, sentava na galeria, cruzava a perna e abria o leque. E o pastor olhando, e eu fazia assim pro pastor, fala. O pastor não falava nada. As irmãs me falavam assim, como você tá lindo hoje. Você acha que você estava endemoniado? Eu acho que eu não vou dizer que eu estava endemoniado, mas eu não estava entendendo, né, de tudo aquilo, como que eu virar daquele jeito, né, eu ia ficar igual aqueles irmãos. Aí eu fui no outro dia e pus um terno vermelho curto, pus lenço e pus um chapéu bem verde. E olhei pro espelho e falei pro espelho, hoje eu vou abandonar esse tal de Jesus, porque eu não aguento mais ele. Eu não aguento. Quando eu falei assim, o espelho embaçou, que nem um vidro de boxe de banheiro. E lá de dentro do espelho saiu uma voz assim, não cai uma folha de uma árvore se não for permissão minha. Arranque essas roupas, arranque esses lenços, arranque esses chapéus. Vai pra loja, compra terno da cor que eu mando, porque eu começo uma obra na sua vida. Mas Deus estava falando ao Corão? Ele tava recitando palavras. Mas olha que quanta coisa vai acontecer. Sim. Eu tô me sentindo naquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Mistura. Eu também. Mas porque pra você ver como que Deus foi trabalhando na minha vida. É né? muito interessante, tá? Porque o espelho embaçou, porque eu também tinha tudo. Eu queria mesmo abandonar Jesus, porque eu não tava aguentando dentro da igreja. Mas quando eu falei isso pro espelho, e aí saiu aquela voz, aí eu fui pro shopping. Deus falou, terno preto, terno marrom,
terno cinza, terno bege. E aí eu vi um loucura. azul turquesa. Eu falei, deixa eu levar esse. Deus falou, esse não. Eu falei, então eu vou usar só cor de velho, igual esses velhos da igreja, esses velhos cafona, que se veste mal? Deus falou, vai, até tu aprender a ser um homem sóbrio na minha casa com ordem e decência. Naquele dia eu pus um terno preto, camisa branca, cortei o cabelo curto, não peguei o leque, peguei a Bíblia, não sentei na galeria, sentei no primeiro banco, a igreja toda olhou pra mim e disse, Deus bradou do céu na vida deste jovem hoje. E ali começou o processo. Ô, Rony, eu acredito, porque quanta coisa a gente fala no nosso íntimo, às vezes a gente não fala pras pessoas, mas a gente fala pro Senhor, eu não quero fazer isso, mas quando você vê, você tá fazendo, você está servindo, você tomou aquela decisão mesmo lá lutando e o Senhor fala e o nosso coração vai lá e cede e a gente está servindo ao Senhor. Sim, na verdade, o tratar, eu falo assim, né, que não foi o homem que tratou a minha vida, foi Deus que tratou. Foi Deus, foi o claro. Espírito Santo que mudou, né? É o Espírito Santo que a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra, né? Então foi Deus, comigo o negócio teve que ser com Deus, porque com o homem não funcionava. E você, quando você conheceu a sua esposa, você já tinha tido relação com mulher? Tinha. Na verdade, eu tinha engravidado uma mulher mais velha. Eu tinha 17 para 18 anos. Ela já tinha uns quase 40 anos. E eu engravidei ela e com 6 meses de gravidez, que eu ia me casar, ela me chamou e falou, olha, eu vou ter que comunicar que a gente não vai poder casar porque esse filho não é seu, é do seu amigo. E aí eu falei naquele dia, eu não vou mais namorar, eu não vou ficar nem com homem nem com mulher. Eu vou me dedicar ao mundo artístico, à dança. Eu tinha 19 anos. Por isso que eu te falo que o processo não foi... Tem gente que o processo é da noite pro dia. O meu não foi. Aí eu fui para a cidade de Socorro, fazer um show com altieres, com os artistas, para arrecadar dinheiro para um asilo, aquela coisa. Naquele dia tinha uma moça na plateia. E aí eu lembro que acabou o show, vieram me chamar, olha, tem uma moça que quer, eu falei, eu não quero tirar foto, também não quero dar autógrafo, eu não quero nada. Não, mas ela não quer nada disso, ela só quer falar uma coisa pra você. Aí eu desci, saí do camarim, falei, oi, ela falou, você dança muito bem. Falei, tá bom. Naquela noite, um hotel da cidade, a dona me contratou pra dançar com as socialites da cidade. E aí eu fui pro hotel. Naquela noite, essa moça tava lá. Aí eu falei pra dona do hotel, aquela moça não dança? Ela falou, não dança, ela tá passando por um processo. Aí eu fui no camarim, tirei a maquiagem, troquei de roupa e fui até ela. Falei, você não dança? Ela falou, detesto dança. Ela falou pra mim. Aí nós começamos a conversar da meia-noite às 2. 2 horas da manhã, ela falou, preciso ir embora ver meus filhos. Falei, mas quantos anos você tem? Ela falou, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, 23. Ela falou, não, eu tenho 33, sou mãe de 3 filhos, já sou avó. Aí, vim embora. Um ano, a cidade me chama pra ser destaque de carnaval. Numa arena de toureiro, eu dançava na arena e os homens mais bonitos da cidade puxavam. Quem tava no carnaval? Ela. Nós se falamos. Voltei embora pra São Paulo. Eu tava na casa de um artista jantando, chega o pai do artista dessa cidade e falou, eu tenho uma carta pra você, da Lurdinha. Eu falei, me dá. Voltei na cidade de novo fazer destaque de carnaval e encontrei ela. Falei, vamos namorar? Ó, seus pais é fazendeiro, não vai querer que você namore alguém da prostituição do mundo artístico. A minha mãe não vai querer namorar uma velha, porque você é velha e já é mãe e vó. Vamos namorar escondido. Namoramos 1 ano escondido. 1 ano. Nesse 1 ano, eu tava numa chácara, que era do meu pai não sabia. Eu marquei um encontro com ela e ela saiu 4 horas da manhã de táxi. No outro dia, eu levantei e fui tomar café numa outra chácara do meu tio. Meu tio falou, quem saiu da sua casa de madrugada? Eu falei, um amigo. Ela falou, que amigo? Um amigo que usa mini saia? Você tá namorando a filha do fazendeiro tal. E o ex-marido dela vai te matar. Você tem 24 horas pra contar pra sua mãe. Eu peguei uma foto dela 3x4, levei pra minha mãe. Falei, mãe, eu tô namorando uma pessoa mais velha da cidade de Socorro. Porque quando eu passei esse estrupo, eu fiquei depois dos meus 7, 8 anos até os meus 19 aí na cidade. Eu não fui mais. E quando eu voltei na cidade, eu pensei na minha mente, agora eu voltei e vou dar a volta por cima, porque agora eu tô voltando como artista. Então eu voltei só com uns 19 anos. E aí eu falei pra minha mãe, eu tô namorando essa moça da cidade. Aí eu dei a foto, minha mãe falou, meu Deus, seu pai vai te matar. Tanta gente pra você namorar, você vai namorar justamente a prima dele. Era a prima do meu pai e a mãe dela era amiga da minha mãe de solteira. Nós namoramos 5 anos, eu pedi ela em casamento, os pais dela não deixou, ela foi namorar um velho, fazendeiro, e minha mãe amou e falou pra mim, sabe por que você não deu certo na sua vida? Que não era essa de 33 anos. Era de 33 anos. Era essa mesmo. Aí eu falei, a minha mãe falou, também você namora jovem, você namora velha, sempre gostou de mulher mais velha, e aí eu comecei a namorar uma jovem. Eu tinha já 25 anos, e essa jovem tinha uns 19. Eu falei, olha, eu não gosto de você,
mas eu vou namorar você. Porque eu sabia que ela gostava de mim. E a hora que a Lourdinha voltar, eu volto com ela. Ela falou, a Lourdinha não vai voltar. 1 ano depois, essa minha esposa ligou e falou, me ajuda a sair desse relacionamento, que eu descobri que esse fazendeiro é pai de santo. E aí eu já estava indo na igreja e orando para eu voltar com ela. Voltamos. Namoramos mais 5 anos, porque o ex-marido dela não assinou o documento. Quando ele assinou, eu já tinha 30 anos e ela tinha 43 anos. E eu sou 28 anos casado com ela. O filho dela mais velho tem 40 e poucos anos. O outro também. E as netas dela eu vi nascer. Hoje tem 29 anos. Agora ela é bisavó. Caramba, vocês têm 28 anos de casados? De casado e 10 de namoro. Meu Deus! E eu me dou muito bem com ela. Ela é linda. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 50, vou fazer 55. Caramba! Eu me dou muito bem com ela, nós nunca brigamos. E eu sempre falo pra ela, você me conheceu quando eu ia namorar você de Drácula. Agora eu tô normal. Você é de Drácula. Agora eu tô normal. Agora você tá normal, meu amor. Porque outro dia eu gravei um vídeo com ela que bombou. Eu tava assim, né, que eu ia gravar não sei o quê. Eu falei, vem aqui, amor. Amor, incomoda o meu chapéu? Ela, não, amor. Incomoda a minha camisa? Não, querido. Ela também, né? Você me namorou um Drácula. Hoje eu tô normal. E a gente se dá muito bem. E os pais delas te aceitaram? Aí meus pais delas tiveram que me aceitar, porque no meu casamento eu tive 40 padrinhos, porque todo mundo falava assim, você veio da prostituição, você casar? Eu só acredito se eu for padrinho. Eu tive 40 padrinhos no meu casamento. Nesse dia meu pai não queria no meu casamento. Não queria. Ele falou, não vou no seu casamento. Eu falei, então não vai. Né? Mas foi. O demônio pegou minha avó, jogou minha avó de uma escadaria, caiu lá embaixo. Meu Deus. O pessoal, nesse casamento, começou a falar em línguas, começou a ser arrebatado, caía nos matos. Eu sei que o casamento virou um culto. Um culto. E aí, nós se casamos e hoje, para a glória de Deus, nós temos uma igreja grande e nós se dá muito bem. Ela não gosta nada do mundo artístico. Nada. Eu gosto. Eu ainda gosto. Eu não posso mentir que eu não gosto. Agora, faz 1 semana eu tava com o Zezé de Camargo. Nós se encontramos no avião e nós sentamos um do lado. E nós começamos a bater papo, daí gravei uns vídeos com ele, que é a nova esposa dele. Falei, ó, tô orando por você, viu, Zezé? Porque sua mãe pediu pra mim orar por você. O Luciano já foi, agora só falta você. E ele? Aí ele deu risada, ele falou assim, não, pode orar. Tá até no vídeo, tá no meu Instagram. Ele falou, não, pode orar. Eu falei, tô orando, Zezé, sempre orei por você. Porque eu arrumei o cabelo dele, a maquiagem dele, no Ibirapuera. Eu fui fazer cabelo e maquiagem dele, do irmão dele, Chitãozinho e Chororó. Porque você também se transformou num cabeleireiro? Anos cabeleireiro, que aí eu tive que virar cabeleireiro. Você teve que aceitar a proposta da minha mãe, porque minha mãe dizia assim pra mim, se você tem que ter uma profissão, porque se eu morrer, seu pai te joga na favela. Porque meu pai falava assim pra mim, você vai pra favela. E eu tinha medo da favela. Porque a única favela que eu conhecia, que tinha perto da minha casa, era um rio, e era todos os barracos. Eu falei, meu Deus... Eu nasci pra ser príncipe, agora eu vou morar na favela. Eu tinha medo. E aí eu virei cabeleireiro com 13 anos. 13. Rony, que história, hein, 13 Rony? anos. E aí eu virei cabeleireiro, não gostava de mexer com cabelo, e foi o que realmente, a Deus, primeiramente, depois minha mãe, que eu me tornei um cabeleireiro, dei curso no Japão, fiz curso em Milão, fiz curso na Itália, saí em revista, fiz cabelo de todos os famosos, cabelo da Fafá de Belém, cabelo de todo mundo. Até trouxe pra você de presente uma linha dos meus produtos que foi lançado. Olha, que maravilha. Trouxe, tá aí, depois no final vou pegar pra você ver. Trouxe quando você viu o episódio eu era careca? Daí, porque antes eu deixava o cabelo raspado, né? Daí algumas pessoas até achavam que eu era careca de verdade. Daí eu falei, não, só... E aí hoje hoje não sou mais cabeleireiro, né? E eu tinha um problema. Eu tenho uma história pra contar que é interessante. Quando eu não era crente, eu tinha pavor de pobre. Eu não podia ver um pobre que eu saía correndo. Falava que pobre me dava alergia. Porque toda casa de pobre que eu ia só dava café com bolacha. Café com bolacha. Eu falei, eu não vou me misturar mais com pobre. Só com rico. Ainda bem que ali na nossa mesa na colocou sua mesa fruta. Tava farta. Eu já olhei se tinha uma bolachinha ali, não tem. Ainda bem. Tinha umas frutinhas. Já comi tudo, né? Aí... eu falei, não, aí comecei a dançar, comecei a viajar para hotéis, chofer, segurança. Aí depois que eu me tornei crente, que eu tava, né, com os meus, não sei, 20 e poucos anos, eu tinha um amigo muito chique, chamava Antônio Chagas. Aí o Antônio Chagas chega dos Estados Unidos e falou assim pra mim, vamos comigo cortar cabelo de morador de rua? Eu falei, você vai? Você saiu na revista Veja. Eu liguei a televisão, te vi na televisão. Você tá louco? Ele falou, eu vou. Eu falei, pensei comigo, se ele vai, eu também vou, né? Pus um terno bonito, perfume importado. Peguei uma tesoura novinha, pensei. Eu vou com ele. Porque se eu chegar lá, a televisão vai focalizar ele, porque ele é famoso, e eu vou estar junto. Fomos mais de 30 irmãos. Daqui a pouco o ônibus parou. Eu pensei, nossa, acho que o ônibus quebrou. Eu falei, ô irmã,
Por que parou? Ela falou, porque é aqui. Eu falei, na Praça da Sé? É, na Praça da Sé. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, irmã, mas cadê o salão? Ela falou, que salão, irmão? Tem que pegar um caixote. Eu falei, caixote? Eu falei, e os clientes? Ela, que cliente? É só acordar os mendigos. Eu falei, mendigo? Aí eu vou embora. Peguei minha maleta escondido, saí assim pra chamar o táxi. Quando eu fui chamar o táxi, Deus falou, ei, tu vai aonde? Antes de você ser crente, tu dizia que tinha nojo de pobre, que não suportava pobre. Depois de crente, eu te trouxe neste lugar pra tu aprender a amar os pobres. Pega o caixote. Falei, ai meu Deus, peguei o caixote tava até bambo. Falei, o caixote eu pego, agora acordar os mendigos, eu quero ver quem acorda. Fiquei meia hora na frente do caixote, lá no centro de São Paulo. Quando eu abro o olho, lá longe, vem um morador, cabelo desse tamanho. Ai, olha, isso é engraçado. Aí vinha vindo. Quando ele chegou perto de mim, o cheiro dele chegou em mim. Eu falei, Jesus, que cheiro é desse homem? Que cheiro é esse? Eu conto no meu testemunho nas igrejas. O meu perfume falou, tô indo embora. Eu falei, fica, paguei tão caro, porque eu já não sentia mais cheiro do meu perfume. Quando ele chegou perto de mim, deu um sorriso sem dente. Me abraçou, me apertou. Quanto mais eu queria desabraçar, mais abraçava. Eu pensei, meu Deus, esse é o abraço da morte. Quando soltou, eu babou tudo no meu paletó novo. Sentou no caixote. Que cor que era esse aí, hein? Hã? Que cor que era esse terno você lá? Nossa, nem lembro que terno que eu tava. Eu sei que eu tava com um terno muito bonito. Ele babou, sentou no caixote. Eu pensei, eu vou pôr minha tesoura nova? Não vou, vou dar uma enganada. Quando eu levantei a tesoura, Deus falou, ei, tu acha que eu tenho filho predileto? Tirei você de um chiqueiro, de um lamaçal de pecado. E vou tirar ele nessa noite. E você vai perguntar pra ele como ele quer cortar o cabelo dele. Pus a mão no nariz e falei, como você quer cortar o seu cabelo? Ele levantou do caixote e falou, faz um corte legal, hein? Não vai estragar o meu cabelo. Eu falei, mais estragado impossível. Jogava água, a água voltava em mim. Enfiava a tesoura não cortava. 3 horas depois comecei a cortar, pulava uma farinha de mandioca da cabeça dele. Eu cortando a farinha, pulando e eu me coçando. Eu cortando a farinha, pulando e eu me coçando. Quando deu meia hora, a enfermeira falou, Rony, corta mais. Começou a vazar sangue na tesoura. Corta mais. Começou a vazar sangue com pus. Ela falou, sai. Pegaram uma agulha, enfiaram na cabeça dele e arrancaram aquelas larvas brancas. Aqueles bichos que mordem. Arrancou o primeiro, o bicho ficou um buraco. Arrancou o segundo, ficou outro buraco. Arrancou o terceiro, o bicho saiu pela metade. Eu já estava quase desmaiando. Corri do lado, falei, Jesus, agora que eu te aceitei, eu vou morrer com esses bichos. Aí Deus falou, filho meu, quem cuida de ti sou eu. Continuei orando, me coçando, meia hora a enfermeira, Rony, vem aqui. Eu falei, eu não quero ver a cabeça daquele homem, eu não quero. Ela falou, não é isso, tem um problema sério. Eu falei, o quê? Sabe aquela farinha que pulava da cabeça dele? Eu falei, o quê? É tudo filhote. Me jogaram dentro de uma perua, arrancaram a minha roupa, colocaram fogo, me deram uma calça que a barra vinha aqui, uma camiseta tudo furada. Lá estava eu, 4 horas da manhã, vestido de mendigo, descalço, no centro de São Paulo. E quando eu fico nervoso, me dá fome. Eu falei pra Deus, sopa no copão eu não tomo, sopa no copão eu não vou tomar. É melhor eu orar. Aí eu parei lá. Jesus, eu amo todos esses pobres, todos eles moram tudo no meu coração, mas eu quero ir embora agora. Deus falou, ei, mentiroso, nem sopa no copão tu quer tomar? Eu falei, então pega um pão. Peguei um pão, 4h30 da manhã no centro de São Paulo, comendo aquele pão de olho fechado. Quando eu abro o olho, lá longe vem 2 moradoras, pior, o cheiro e o cabelo, já fechei o olho. Quando as 2 passou perto de mim, uma falou assim pra outra, eu acho que esse mendigo é novo na rua. Eu dei até um passo. Aí uma delas veio, você é novo na rua? Eu ia falar o que pra ela? Não, querido, eu tô fazendo compras aqui de madrugada. Ela voltou na amiga dela e falou, eu acho que esse mendigo é novo na rua. Você podia namorar ele. Eu falei, o quê? Jesus me liberou 6 horas da manhã. Cheguei na minha casa. Minha mãe não acreditou em nada. Eu tomei um banho de 2h30. Uma semana depois, arranquei o último bicho que tava no meu corpo. 1 mês depois, Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, Fafá de Belém, Sueto, Padre Marcelo, Latino, todos esses artistas que vocês conhecem me chamou pra fazer cabelo e maquiagem. Lá fui eu alinhado, perfumado, 4 segurança, um chofer no Ibirapuera. Chego no camarim, só via o povo falando coisa boa, dinheiro, isso aqui. Eu já saí do lado pra orar, que eu tenho mania de fazer isso. Saí do lado e falei, Jesus, que mistério é esse? 1 mês atrás, tu me leva com aqueles moradores de rua, quase que eu morro. 1 mês depois, tu me traz com esses artistas. Deus falou, não tem mistério nenhum. Sabe a diferença desses moradores de rua para esses artistas? Nenhuma. Eles estão mortos. Eles não têm vida. Mas eu, o teu Deus, te escolhi desde o ventre da tua mãe. Te chamei pelo nome e enviei até eles para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E eu sempre conto nos meus testemunhos nas igrejas. Quem não sabe, o Leandro, antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Rony Costa aceitou, Mussum dos Trapalhões aceitou. Hebe Camargo, um mês antes de morrer, aceitou o Senhor Jesus. Alguns anos atrás, eu estava na casa, passei o dia com o Ronaldo Esper, porque ele não estava bem, falando de Jesus e orando por ele. E hoje ele está frequentando uma igreja evangélica. Tive no programa do Ratinho, nos bastidores. Tive no programa do Raul Gil, nos bastidores, falando de Jesus. Tive agora na casa da Beth Zafir, há pouco tempo. Tive agora um mês com o Nicolas Ferreira, orando por ele. E hoje ainda vou no mundo artístico falar de Jesus. Seja para quem for e doa para quem doer. Porque da onde Deus me tirou, eu não fecho mais a minha boca. E hoje eu amo os pobres. Porque eu cheguei da Venezuela, o pessoal está comendo cachorro. E eu fiquei comendo mamão e água. Cheguei da África, eu perdi 18 quilos. Porque os bruxos põem feitiço na comida. Hoje eu amo os pobres. Hoje os países que eu mais amo fazer a obra são os mais pobres. Meu Deus, quanta história. E você tem feito a obra em vários lugares, vários países. Sim, eu acabei de chegar do Japão agora, esse ano, né? Cheguei, fiquei 44 dias no Japão fazendo a obra com essa Viviane Brunieri e esse Ronaldinha, que dentro de prostíbulos, que prostíbulos fechou. A Cafetina casou, hoje mora nos Estados Unidos. As garotas de programa, uma casou com um jogador de futebol, a outra é pastora em Jundiaí. Então hoje eu entro em prostíbulos. Em qualquer lugar que me chamar para orar, eu vou. Seja para drogados, seja para homossexuais, seja lésbica. Hoje e cada 6 meses eu ponho alguém para morar dentro da minha casa. E eu cuido e depois que é transformado, eu mando embora. Pode ir. Ô Rony, me diz uma coisa. E o que você diria hoje para essas pessoas que vivem o que você vivia ou que vivem nesse mundo artístico e que acham que Deus é amor no sentido assim, ele tolera, eu nasci assim, eu sou assim, como? Porque provavelmente em algum momento da sua vida você já pensou isso. Eu sempre falo assim, que Deus ama o pecador e não ama o pecado, né? Claro que Deus é amor. Eu acho que as igrejas estão muito falhas em receber pessoas como eu. Ou como uma prostituta, ou como um drogado. As pessoas estão muito falhas. Eu acho que deveria existir algum curso para ele estar preparado para receber pessoas como eu. Então as igrejas perdem muito, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Né? Eu sempre falo assim, nas minhas pregações, né? Jesus podia ter escolhido qualquer pessoa da cidade de Jericó, mas Jesus escolheu quem? Raabe. Uma prostituta. Mas quando você era confrontado na igreja, por exemplo, que as pessoas, quando eu falo confrontado, para quem está em casa, talvez nunca tenha pisado numa igreja, as pessoas, às vezes, os pastores chegam e provavelmente falaram, Rony, você ainda está no mundo, fazendo coisas que o Senhor não deseja para sua vida. Como que você encarava isso? Então, eu encaro assim, hoje eu entendo. Como você acha que essa pessoa devia te tratar? Eu acho assim, que o que falta muito, hoje existem muitos pastores só de púlpito. Não de nave de igreja, que é o que não é o meu caso nem da minha esposa. Eu cabo culto, eu dou atenção para todo mundo. Eu dou atenção para minha esposa, dá atenção. A gente trata as pessoas, vai na casa, vai orar. Tem que ter um acompanhamento. Eu tirei um homossexual que ele era casado 5 anos com outro homem. Eu tirei ele da casa dele para morar dentro da minha igreja e tirei ele do salão dele para trabalhar no meu salão de beleza. Cuidei dele há alguns anos. Cuidei, ensinei o que era jejuar, o que era orar, o que era buscar, o que era errado. E hoje ele é casado com uma enfermeira da minha igreja. Tem um menininho de 4 aninhos, o Pietro. E hoje ele é regente do coral da minha igreja. Aí Deus não transforma? Deus transforma, Deus muda. Mas o que você acha que fez diferença na vida dele foi ele ser cuidado mesmo? Ser cuidado, é o cuidado. Porque criticar, vai ter muita gente para criticar. Você concorda? Até hoje existe que uma pessoa não sobe de calça no púlpito. Sim. Tá entendendo? Então hoje as pessoas estão muito apegadas a doutrinas, mas não estão vivendo o verdadeiro amor, que é amar o próximo. Eu sempre que acontece alguma coisa na minha vida, que eu encontro alguém, ou um travesti, eu falo, o que será que Jesus faria? Qual seria a visão de Jesus para essa pessoa? Eu tento olhar com os olhos de Cristo. Mas e aí se, por exemplo, você está cuidando dessa pessoa e essa pessoa você vê que ela não se transformou, que ela vai na igreja, mas ela continua no mundão. Como você enxerga isso? Porque assim, claro que existem pessoas que têm um tempo que nem você. Você ficou anos para realmente ser liberto completamente, né? Você no mundo artístico, né? Isso. Eu, por um tempo na minha vida também, frequentei várias coisas, várias religiões. Eu era sedenta por Deus, mas assim, verdadeiramente, eu ia na igreja às vezes, eu nem era convertida. Mas eu até encontrar Jesus e me converter, nessas idas e vindas também demorou um tempo. Agora, a pessoa que está dentro da igreja, como você estava, e que fala que as pessoas, por exemplo, menciona, né, que não estão preparadas para cuidar.
E se essa pessoa continua nessas práticas, o que você acha disso? Aí, na verdade, eu penso assim, ó, só quem vai poder fazer é Deus. Primeiro, a pessoa tem que querer, concorda? Se a pessoa não quer, como que você vai fazer? Você ensina o que é certo. Mas a pessoa não quer. Eu conheço muita gente que está dentro da igreja, não está nas práticas erradas, né? Só que aí, como que expulsar da igreja não pode expulsar? Começa por aí. E quem tem que tratar é Deus. Então é Deus quem vai tratar. Alguma coisa Deus vai fazer. Porque do momento que a pessoa aceitou a Cristo... É confiar em Deus, É confiar em Deus. Então hoje tem pessoas dentro da minha igreja que ainda não são libertas de algumas situações. E eu fico assim, Deus, está nas suas mãos. Eu faço a minha parte. Que é falar para elas a verdade. O que é o erro, onde está o erro, por que isso, por causa daquilo. Agora, ela tem que querer. Ela tem que querer. Não é porque ninguém nasce drogado, ninguém nasce bebendo, ninguém nasce se prostituindo. E a vida é uma renúncia diária, né? Todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos. Todos os dias eu renuncio, né? Todos os dias eu tenho que ver renunciar, porque é o que eu falo para você. As pessoas podem ficar escandalizadas, mas se perguntar onde eu mais sofri, se foi no mundo ou da igreja, eu falo que foi na igreja, não foi no mundo. Sim. Tá entendendo? Porque, na verdade, a minha vida, ainda que eu não conhecesse a Cristo, tava tudo bom. Mas também é porque na igreja a gente sofre, acredito eu, porque a gente é confrontado. No mundo, todo mundo aceita qualquer coisa, ninguém te confronta. A marca da igreja verdadeira é a pregação fiel do evangelho. Sim. A oferta dos sacramentos, né, o batismo e a ceia, a disciplina eclesiástica, que isso daí visa justamente fazer com que o povo tenha unidade perante a palavra. E esse processo é meramente natural. Claro que até essa questão, as pessoas podem frequentar a igreja, mas a questão de pertencer, fazer parte, é um processo espiritual, né? Aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido da espírito é espírito. E a Bíblia fala o quê, né? Um abismo chama o outro. Quem tá limpo, limpe-se mais. Então hoje eu procuro me limpar. Porque eu falo assim, que a boca só vai falar do que o coração tá cheio, você concorda? Mas eu creio também no poder de Deus, sabe por quê? Quantas pessoas estão na igreja, estão com algumas práticas, sejam diferentemente... Ocultas, né? Ocultas, sei lá, pornografia... E falam assim, ou estão bebendo, traindo, e ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Pensa assim, que quando eu falo que alguns irmãos me cantam, eu não posso nem revelar que alguns irmãos me cantam, porque quem olhar vai dizer, ele, casado, vai cantar? Agora, muito eu que vim da prostituição, eu que vim da onde vim, com certeza, sempre vai pender pro lado, pra mim, você concorda? Ele, não, mas ele não tem cara que trai, tem cara que canta, não tem cara... É assim, né? Então a pessoa olha muito a cara. Essa é a questão até do abuso, né? Que é difícil justamente porque julga que aquela pessoa não seria capaz de fazer determinada coisa. Por isso que muitas pessoas não acreditam em quem é abusado. Né? Falam, não, imagina que o tio vai fazer uma coisa dessas, né? Eu tenho uma pastora na minha igreja que ela era abusada sexualmente de criança pelo pai. Pelo pai, entendeu? Pelo pai. E desencadeou um monte de coisa. Ela teve que tirar o filho do pai. Sim. Entendeu? E aí o pai aí quando foi contar pra mãe, sabe o que a mãe falou? Não, a culpada é você. Porque ela ela não ia querer perder o marido dela. E ela ficou como ela era culpada. E hoje desencadeou um monte de situação na vida dela, que hoje ela tem uma enfermidade, né? Como que chama a enfermidade que ela tem? Ela fica muito debilitada. Mas por quê? Porque ela teve que tirar essa criança, né? Então ela é doente, é uma pessoa doente. Agora, fala pra mim, quem estava errado? O pai que estava abusando dela. Claro. Né? Só que a mãe acreditou em quem? No pai. Então são histórias que se a gente vai contar, as pessoas não acreditam. Eu mesma, minha história é uma história muito impactante em termos assim, coisas que eu passei e que eu falo, Deus, eu não sei como que eu consegui chegar até aqui. Né? E enfrentei outros desafios depois de crente, e depois que eu caí na Assembleia de Deus, que é a última igreja que eu queria congregar era a Assembleia, que eu fiquei lá 17 anos, aí eu fui mais lapidado, porque aí as pessoas, elas cutucavam, elas falavam, elas, sabe? Isso aí, te incomodava? Muito. Muito, porque na época que saiu a AIDS, eu lembro que a minha igreja era um cinema, eu sentava no banco e todo mundo ia levantando. E eu falava assim, por que será que o povo tá levantando, né? Eu via um lado tudo cheio e o meu banco vazio. Aí um dia um irmão falou pra mim, eu vou ter que falar pra você, não fica chateado, não deixa isso entrar no seu coração. Eu falei, o quê? É que as pessoas não sabem como que a AIDS pega. Se é pelo toque de mão, se é de ficar perto. Eu falei, você tá brincando? Então onde você senta, as pessoas não vão querer sentar. E isso que eu já estava 70% liberto, 80% liberto. Você era portador do vírus ou não? Não, mas quando saiu a AIDS, quem entendia? Que nem a Covid, né? Era a Covid. Ai, não chega perto.
Quantas pessoas nem saiu de casa e pegou Covid? Não tem a ver. E a AIDS, a pessoa não entendia ainda o que era AIDS. Se pegava realmente por isso, por aquilo. Então, na igreja, quando eu chegava, as pessoas não pegavam na minha mão. Já associava. As pessoas não pegavam na minha mão. Não pegavam na minha mão. Ô, Rony, hoje você acha que sofre preconceito ainda? Como Muito. você lida com isso? Eu falo que eu sou um crente sarado. Eu não me visto pros outros, eu me visto pra mim. Eu me estando bem, o resto pra mim não tô nem aí. Pra mim não tô nem aí. Se o povo critica, fala mal. Hoje eu posso dizer pra você que hoje eu enfrento de boa. E quem eu sei que não gosta de mim, eu tento me aproximar, tento cumprimentar, tento abraçar, tento ele fazer conhecer a minha história. Saber quem eu sou. Porque como que as pessoas falam o que ouvem, falam o que acham, né? Eu lembro que uma época, quando eu casei, alguns irmãos falavam, ele é sustentado pelo um velho. A esposa dele tem tudo porque um velho sustenta ele. Ele só chega de madrugada, 2, 3 horas da manhã. Imagina, eu chegava 2, 3 horas da manhã das igrejas que eu ia pregar. Se a gente for ouvir todo mundo, né? O carro trazia eu e o povo falava. Então, quer dizer, hoje eu me sinto... Hoje eu não tenho problema, tá entendendo? Hoje eu não tô nem aí. Até porque eu preciso de Jesus, eu não preciso da multidão. Mas você sente preconceito ainda? Muito. Não, muito. Porque eu tenho igrejas que eu vou que as pessoas falam. Eu fui pregar numa igreja ontem, eu vi um cara falando com a mulher dele de mim. Falando de mim. Eu tava lendo os lábios dele. Só que aí depois no meio do culto eu falei com ele. Aí eu falei pra ele assim, né? Deus me usou pra falar com ele e ele ficou sem graça. Por quê? Porque ele julgou a embalagem. Não o que tinha dentro de mim. Né? Muito. Por isso que a gente tem que criar expectativa apenas em Deus, né? Se a gente criar expectativa o meu alvo é morar no céu, né? Eu não cheguei até os meus 55 anos para morrer na praia. Sim. Eu cheguei até aqui para mim poder ir pro céu. Então ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Demônio não vai parar, porque eu já servi ele há muitos anos atrás. Irmão linguarudo não vai parar. Ninguém vai me parar. Pastores, eu sabe que eu tive que mudar de casa porque eu estava sendo perseguido por pastores da minha região. Comecei a ser perseguido. Então, quer dizer, infelizmente, só vão tacar pedra em árvore que dá fruto. Você concorda? Concordo, claro. Você tem uma história, ele tem uma história. Sim. Se vocês chegaram até aqui, quem colocou vocês aqui? Deus. Quem me colocou sentado aqui? Deus. Toda a honra é sempre dada a ele. A gente não vai dar honra para homem. Mas só que as pessoas... Por que ela tá ali sentada? Por que ele tá sentado ali? Então é isso que eu ouço. Nós temos que crer no poder de Deus, confiar naquilo que ele faz, né? É como eu falei aqui no início desse episódio, a gente não tem explicação para o trabalhar de Deus. Como que no meio que você viveu, e assim, só quem viveu nesse meio sabe as ofertas, sabe o quanto é bom, tá? Porque se a gente disser que é ruim, você ter, é mentira, é bom, é ilusório. Mas quem tá vivendo acha que é bom, que é a melhor coisa do mundo. No final, os outros que também não estão, eles buscam isso para entender, nem para entender, por desejo. Porque até gostariam de alguma forma ser isso também. E por isso que muitos artistas, né, dizem ser crentes, mas quando chega no carnaval desfila. Sim. Quando você vê, tá lá pelado na televisão, tá fazendo tudo. Porque realmente não teve uma renúncia e não consegue. E não consegue sair do mundo artístico, também, né? Não consegue. Parece difícil, uma droga. Parece uma droga. Por isso que eu falo, é só o poder de Deus mesmo. Minha esposa, na época que nós casamos, né? E aí eu ia pra uma chácara em Socorro e eu passava por fora da cidade. Eu tinha que ir um dia antes do carnaval ou 2. Porque no carnaval eu tinha que me trancar numa chácara. Então, quando ela passava, tava tendo um ensaio da bateria na cidade. A minha carne tremia. Eu tremia dentro do carro. Ela chegava e me trancava na chácara e tirava a chave. Eu ficava 4 dias trancado. Porque eu tava abstinência. Era uma coisa insuportável. E hoje, como você lida com o carnaval? Hoje, graças a Deus, hoje pra mim, isso não tem mais efeito na minha vida nenhuma. Não tem mais efeito, nada do mundo artístico. Porque a última vez que eu dancei foi num teatro municipal, que eu fui convidado para ser um show principal desse evento. Eu lembro que eu entrei no camarim, dobrei meu joelho e falei para Deus, Deus, tudo que eu vou fazer aqui é para tua honra e para tua glória. Tudo! Eu tô aqui. E aí eu lembro que nessa época eu era casada, minha esposa falou, eu não quero ir. Eu falei, irmão, você vai. Cheguei, o teatro tava cheio, em cima e embaixo. E aí eu orei de joelho e falei, Deus, tudo pra sua glória. Eu lembro que eu dancei um mambo, uma salsa, um sapateado, e eu lembro que os cortinados fechou, quando abriu, e aí vem com vocês o jovem galã da dança, Ronaldo, e eu entrei, aí o povo ficou de pé, aplaudiu, aí veio outro, trouxe um buquê de flor vermelho, tirei foto, aí Deus falou pra mim, aonde tudo isso é pra minha glória? Quem é que recebeu os aplausos? Você. Quem recebeu as flores? Você.
Então, nada do que você fez aqui foi para minha glória, foi para sua glória. E naquele dia eu falei para minha esposa, a partir de hoje eu não faço mais nenhum show, de nada. E desde aí, nem em casamento eu danço, nem em formatura eu danço. Eu já vou em casamento, às vezes tem parente, vamos dançar, não danço. Nossa, é pecado. Eu falei, não é pecado. E simplesmente eu não danço mais. Pra você é, né? É. Eu falei, eu é a não mesma danço coisa mais. de Então, bebida, eu fui o rei do tango. É. O rei do mambo. Quando, né, não tem esse reality shows que tem na televisão, do povo, dos artistas dançando? Nossa, aquilo eu não perdia. Né? Mas hoje eu não faço mais. Hoje, se algum pastor quiser me chamar para fazer alguma coreografia, alguma coisa, eu faço, com o maior prazer. Já fiz grandes peças dentro de igreja. Você ensina no caso. Eu ensino, não participo, mas ensino. Mas assim, eu não danço mais. Então hoje eu não danço mais pro mundo, não faço nada. Eu lembro que o Robson Monteiro, quando ele foi lançar o disco dele, O Anjinho, e eu tinha ido no camarim entregar uma profecia para ele. E aí, quando eu fui entregar, e aí eu fiz muita amizade com ele, e aí ele foi lançar o disco dele no Crédica House, junto com a Liriel, o Rinaldo, um monte de gente. Ele falou, dança. Eu falei, ai, Robson, não danço mais. Não. Mas só uma música, você vai dançar? Eu falei, não danço, Robson. Eu vou ficar nos bastidores orando por você. E eu lembro que todo mundo participou, e quando chegou a vez dele, que eu fui para os bastidores, tinha uma escada branca que descia, assim, pro palco. E aí ele desceu vestido de anjo. Quando ele começou a descer, o Espírito Santo falou para mim assim, quem que desceu, caiu do céu? Quem que desceu? O demônio, Satanás. E ali eu falei para ele, Robson, você vai passar por um processo muito difícil, muito difícil. E ele passou pelo processo difícil e hoje ele só canta para Jesus. Ele teve pouco tempo agora na minha igreja. Então assim, eu não danço mesmo, eu não quero mais. É o Espírito Santo eu não mesmo quero mais essa vida para mim. Te eu não quero mais, e nem como cabeleireiro também, porque como cabeleireiro eu tive que parar, porque hoje eu viajo muitos países, eu prego em muitas igrejas. Então hoje você vive da obra. Olha, eu não vivo da obra, porque Deus foi tão maravilhoso que eu ganhei muito dinheiro como cabeleireiro. E eu acabei comprando os 2 prédios da minha igreja, comprando algumas propriedades. Olha pra você ver, aonde meu pai me amaldiçoava, dizendo que eu ia morar na favela, foi aonde Deus me abençoou. Hoje eu vivo de aluguéis. Caramba. Hoje eu vivo de aluguéis. Hoje eu não preciso nem trabalhar, se eu não quiser, né? E eu tenho meus produtos que eu quero até que você pegue pra mim, né? Hoje eu vivo de venda de produtos. Eu fui numa igreja, eu vendo tipo muitos shampoos na porta. Glória né? a Deus. Eu participei agora de um programa, de um Poder da Perda no Espírito Santo, que é aquele Diego do Flamengo, né? O jogador Rodrigo Faro. E lá não era nada evangélico. Sabe o que era lá? Lá era tipo uma palestra. São palestrantes de ensinar como eles tiveram sucesso. E aí eu falei assim, pergunta pro dono do evento se ele me quer mesmo. Porque eu não vou saber da palestra, eu vou falar de Jesus. Ele falou, nós assistimos ele na Karina Bach e ele nós quer a história dele. E ali o Diogo do Flamengo, né, muitos famosos falaram a palestra e eu falei de Jesus. Eles entraram com um slide, computador, e eu entrei com a Bíblia. Amém. E eu li assim, Deus pega as coisas desse mundo, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Né? Porque assim, eu era uma pessoa louca. Deus me escolheu, me tirou. Onde o lixo, já estava lá no lixo, a sociedade não queria, os parentes não queriam, Jesus me quis. Glória então eu vim para confundir. Né? E eu vou falar algo para você da parte de Deus. Amém. Da parte de Deus. Existe uma exaltação muito grande para a sua vida. Ouve o que eu estou te dizendo. Ainda que você não queira, desde a hora que eu estou sentado aqui, Deus falou para mim, fala para ele que eu vou levantar ele com mão forte sobre a terra, para governar. Quando eu olho para você, eu lembro de José. Porque José foi escolhido. Você passou por muitos processos na sua vida. Muitos processos. Difíceis. Só que Deus fala, ainda existe uma exaltação da parte de Deus para a sua vida, no meio dos seus parentes. Financeiramente, Deus ainda não virou o teu cativeiro. Vai virar o teu cativeiro. E Deus vai te exaltar. E você vai ser um grande líder dentro do Brasil. Ouve o que eu estou te falando. Você vai vir para causar. Porque o que Deus tem com você, muita gente não entende. Como Deus vai te usar, muitos não entendem. Só que eu vejo tribos, pessoas sendo arrebanhadas através da sua vida. Através da sua pregação. Através do seu jeito de falar. Então eu vejo muitos jovens. Mas muitos jovens. Pensa. E Deus fala assim, fala para ele alegrar o coração dele.
Porque eu não comecei ainda. Estou começando a liberar. Coisas maiores virão para a sua vida e para a sua vida também. Amém. Coisas maiores, maiores. E vou falar da parte de Deus para vocês. Eu não sei o que Deus vai fazer com vocês dentro dos Estados Unidos. Mas existe algo que Deus vai cumprir com vocês dentro dos Estados Unidos. Deus vai levar vocês para lá. E lá dentro Deus vai abrir uma grande porta para vocês. Mas é uma grande porta. Tá gravado, hein, gente? Depois a gente vai passar, né? Isso. Deus vai Amém. dar. Sabe por quê? Porque você é muito querida de Deus. Amém. Muito querida. Nós estamos se conhecendo hoje. Mas desde a hora que eu cheguei aqui, eu me alegrei em ver você. Porque as pessoas não têm que acreditar. É Deus quem vai fazer as pessoas ver a exaltação na sua vida. Sim. É Deus quem vai te exaltar. Ele fala que os últimos são os primeiros. E ele vai fazer algo tão lindo na sua vida, mas tão lindo, que as pessoas vão falar assim, não pode ser. Então existe um crescimento espiritual, material na sua vida. E escreva o que eu estou te falando. E é como se Deus me mostrasse um papel. E esse papel está escrito cartório. Eu vejo carimbos de cartório. E Deus fala assim, fala para ela que eu ainda não dei o que eu quero dar para ela como propriedade nessa terra. Deus vai dar para vocês uma propriedade muito boa. Não sei se é um apartamento de luxo ou se é uma casa num condomínio, mas eu via vocês tomando posse de uma chave muito grande. Então Deus fala assim, fala para ela que a rede dela é grande, que ela nunca pense em dobrar a rede dela, porque ela vai pescar muita gente. Muita gente. Gente do mundo artístico, gente que não é artística, gente que está no anonimato. Deus vai usar a sua vida. E vai chegar uma época, ainda que você fale assim, mas não tem nada a ver comigo. Mas você vai ser chamada para grandes congressos de mulheres. Para pregar. Para contar a sua história. Chá de mulheres, congresso de mulheres. Mas coisa assim de 1.000, 2.000, 3.000 mulheres. Então Deus fala assim, fala para ela que o maior empresário da vida dela sou eu. E desde a hora que eu cheguei aqui eu me alegrei, porque vai existir uma grande mudança na vida de vocês. 2025 vai ser um ano de muita bênção sobre a vida de vocês. Amém? Amém. Tudo seja feito para honra e glória Eu quero do te Senhor. presentear Amém. com a minha linha. Eu também. Quem vai presentear primeiro? Olha, eu tenho várias linhas de shampoos, né? Essa linha é uma linha... Aqui é minha esposa. Aqui sou eu. Como ela chama? Lurdinha. A Lurdinha. Lurdinha. E aí tem uma linha maravilhosa. Essa linha é para cabelos químicos e loiros. Mas eu tenho uma linha que lançou agora a Caís Ronaldinha, chama Eu Posso. Né? É um shampoo chamado Eu Posso, que é daquele versículo realmente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. E agora eu vou fotografar para uma linha masculina. Eu vou te dar de presente. Vai vir Né? o seu. Eu vou te dar, o seu na verdade você precisa de um anti-inflamatório, porque sua oleosidade é muito grande. Eu tenho um shampoo que eu vou te mandar. Eu vou te dar um shampoo que eu vou te dar, que você lava o cabelo, cai espuma, você passa na pele, desinflama a pele todinha, cessa a queda e estimula o crescimento. Eu vou te mandar aqui de presente. Só quero ver os que eu vou ter que passar no cabelo, não sei. Toma, Desde os presente 13 pra anos, você. desde os 13 anos careca. E quem quiser minha linha, muito ó, obrigada, é só ó, me chamar. gente. Olha lá. Obrigada. É. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tem um presente também do Amém. Positivamente pra Ai, você, sabe que eu Rony. amo, né? Você sabe que eu coleciono esses presentes, uma Que xícara. ótimo. Olha, gente, obrigado, eu que agradeço. Amei estar aqui com vocês. O shampoo e o condicionador. Tá bom. E esse aqui. condicionador é bem pouquinho, porque ele não deixa o seu cabelo pesado, porque você tem um cabelo muito fino. Tá. É, gente, você que sabe tudo de cabelo. né? Sabe, Você 40 entende. anos, eu bato o olho e já sei de tudo. Tudo. Só quero ver como que vai ficar esse cabelo agora. É. Os Depois outros você vai acharam ver que eu tinha nas feito redes implante. sociais. É, você tem um cabelo muito bom. Fala assim, nossa, você fez implante? Daí eu falo, não, era careca por É opção. porque ele é careca há muito tempo. as Porque eu pessoas luto, conhecem. faço um monte de coisa, daí pra mim era muito mais prático, né? Você vai Prático, lutar. claro. Nossa, mas Está ótimo. que tudo seja feito pra honra e glória do Senhor, É, né? até o cabelo. Até o crescer. cabelo. Rony, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, eu amei estar aqui compartilhar com a sua vocês. história. Amei. Ai, que bom, a gente ficou muito feliz também. Que essas pessoas que tenham assistido, que ainda vão assistir, que tenham passado por esse episódio, sejam edificados com a graça do Senhor. Eu não sei como que o Senhor toca na vida de cada um separadamente, mas nós sabemos que só Ele tem o poder de transformar, então creia nele, acredite nele, crie expectativa apenas no Senhor. Nós somos meros pecadores que estamos aqui para servir como instrumentos de Deus e que Ele possa nos usar cada vez mais, que Ele possa te usar cada vez Amém. mais. E agora você encerra, amor. Pra finalizar,
antes de minha esposa fazer uma oração, a gente faz 5 palavras. Assim. As 5 palavras, eu falo uma palavra, daí você vai dar uma devolutiva, seja um pensamento, seja uma frase da Bíblia. Ou o que se Deus colocar no meu coração. De certa forma. A primeira palavra é escrituras. Escritura é tudo, é a base da minha vida. Sem a palavra eu não tenho base nenhuma. A segunda palavra é graça. Eu estou na graça, eu estou vivendo um tempo de graça. Depois de tanto sofrimento, de tanta luta, tanta perseguição, estou vivendo um tempo de graça agora. Terceira palavra, fé. Eu não posso perder. A fé é o que move tudo. A Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, dizer para ele vai transportar. Então hoje eu uso a minha fé, eu ponho minha fé em ação. Quarta palavra, Cristo. Cristo é tudo. Eu nunca vou abandonar, até porque ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem ninguém, é só ele. A quinta e última palavra é Deus. Deus para mim é onde eu vou morar, no céu. É para lá que eu quero ir. Eu não cheguei até aqui para não encontrar com ele. Estou ansioso no grande dia, seja do arrebatamento ou seja da minha ida, estar com ele. Amém. Ô, glória. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Você e seu pai se perdoaram já? Não, aí eu tenho que contar, rapidinho. Meu pai, quando eu fiz 40 anos, ele veio com câncer da cidade dele. O médico falou para ele, olha, o senhor tem algum parente aqui em São Paulo? Ele falou, não tenho. Minha mãe falou, tem um filho. Ele teve que ficar na minha casa. Meu salão era muito grande, tinha uma piscina dentro, dia da noiva, e eu morava em cima, e ele ficou em cima. E ele teve que ver as irmãs que vinham do coque entregar profecia, vinham orar, os pastores que entravam e oravam. Era 24 horas no meu salão, cortando cabelo, povo orando e louvor. E um dia bateu um pastor na minha casa e falou, eu fiquei sabendo que seu pai tem câncer. Falei, é. Ele falou assim, seu pai aceita uma oração? Falei, vou tentar, né? Aí eu lembro que eu só falava o básico, pai, o senhor quer uma oração? Quero. Aí o pastor entrou e falou, o senhor precisa aceitar Jesus. Ele aceitou. No dia que ele foi fazer a cirurgia para tirar um pedaço do intestino, o médico fez o exame e falou, não sei o que aconteceu com o senhor, Sebastião. O senhor está curado. Ele voltou para minha casa, não fez a cirurgia, se converteu, desceu as águas, frequentou a igreja que eu frequentava, voltou para a cidade dele, teve que morar na minha chácara por 1 ano. E em 10 anos ele foi o melhor pai do mundo, cantava os hinos da harpa e frequentou a igreja. E através disso, toda a minha família, minha irmã Adriana é pastora, meu cunhado Cício é pastor, minha irmãzinha toca piano e canta, meu sobrinho toca violino, minha mãe é do ciclo de geração. E faz 4 anos que ele faleceu, mas foi o melhor pai dos 10 anos. Porque aonde ele chegava, o povo dizia, o seu filho é o pastor Rony? Ele é uma bênção. Ele tem um testemunho forte. Deus usou ele, usou a sua nora Lurdinha, a pastora Lurdinha. Ele foi pregar na nossa igreja aqui na cidade. Então, onde ele ia, ele tinha que ouvir alguém falar de mim, eu da minha esposa, e ele foi o melhor pai. Se você fosse falar mal de mim pra ele, ele brigava por causa de mim. Glória a Deus, hein? A gente não podia encerrar de uma maneira melhor, quero né? agradecer, aquilo que viu? Deus faz. Muito bom. Amém. Me segue nas redes sociais. Vou te seguir. Me segue lá, PR Rony Y Oliveira. No TikTok só põe coisa boa. Só põe coisa boa. Eu não uso muito o TikTok. Mas o Instagram eu uso. Então me segue. Mas eu tenho, eu vou te seguir aqui. Me segue. Bom, eu vou orar agora, Rony. Vamos orar para as pessoas que estão em casa, para você que está aí. Eu não sei aonde você se encontra nesse exato instante, se você está na sua casa, no ônibus, no metrô, no seu trabalho, mas eu quero te convidar para que você feche seus olhos para que a gente possa orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela graça derramada, Senhor. Espírito Obrigada Santo. por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido diariamente, por todas as providências. Deus. Nós pedimos, Senhor, que você encontre essa pessoa que está assistindo esse episódio agora, que o Senhor possa liberar cura sobre a vida dela, que o Senhor possa liberar bênção sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Pai. Que o Senhor trate ela no particular, para que ela possa te ver, te sentir, te enxergar, te ouvir, Senhor. Nós te agradecemos e nós te pedimos, Senhor, entre com providência nas nossas vidas, faça com que nós possamos entender o seu agir, o seu trabalhar, os seus processos, Senhor. Cuide de nós, Senhor. Acalma o nosso coração, acalma tudo aquilo e coloca no lugar tudo aquilo que esteja fora, Senhor. Mas que nós possamos estar cada vez mais na sua presença. Jesus, eu concordo. Que seja tudo para a sua honra e sua glória. Nós te agradecemos por mais um episódio, pela vida do Rony, Senhor. Nós te agradecemos pelo ministério dele. Jesus. Nós te agradecemos pela vida de todos envolvidos nesse podcast e nesse episódio. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso. Obrigado. Não esquece de compartilhar esse episódio, de seguir o canal, de deixar seu comentário aqui embaixo. E nós nos encontramos no próximo episódio. Um grande beijo. Um beijo. Tchau. Eu posso.